Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós vamos falar de uma razão muito importante na matemática, que são as escalas, muito presente nos mapas de geografia, na arquitetura e, por que não, nas questões de Enem e demais vestibulares. Vamos aproveitar também, já que estaremos tratando de distância entre cidades, para dar uma volta ao mundo e utilizar o software GeoGebra para comprovar alguns resultados. Então, vem comigo. Então, aqui nós apresentamos a nossa situação, né, que envolve o problema de escalas. Vocês conseguem visualizar a divisão política no mapa do Brasil, e é um mapa que é comum para vocês, né? A questão é que esse elemento, que fica aqui nesse canto inferior direito, né, que às vezes passa batido, é que para muitos geralmente não possui um significado. Mas é justamente aqui que nós temos condições de avaliar, por exemplo, nesse mapa que se encontra no livro, qual seria a distância real entre duas cidades, dado uma medida em centímetros, por exemplo. Então, esse valor, se a gente der aqui uma ampliada nele, né, o que é que ele significa? Ele significa que para cada barra dessa, nós vamos ter aqui na régua a medida de 1 centímetro. Isso quer dizer que de 0 a 428 quilômetros, que seria o tamanho real, na medida da régua, ele corresponde a 1 centímetro. E a outra parte, de 428 a 856, também terá essa medida. E aí o que é que acontece, né? Qual é a grande problemática? A grande problemática é que você precisa ter a certeza de que quando você está usando a régua, antes de medir, por exemplo, a distância entre duas cidades, o valor da régua sobre essa posição que indica a escala tem que estar medindo 1 centímetro, ou pelo menos o mais próximo disso. Porque se isso não acontecer, você vai fazer uma medição errada. E eu estarei mostrando isso na foto seguinte. Bom, então perceba, né? Qual foi o cuidado que eu tive que ter aqui antes de medir com a régua na tela do computador, por exemplo, já que eu estou usando aqui um livro digitalizado, né? Eu não estou com um livro real. Então é necessário que a gente consiga, antes de tentar fazer a medição entre cidades, garantir que essa medida realmente corresponde a 1 centímetro. Então, se você olhar aqui na régua, o 0 da escala, ele está aqui sobre o número 10 da régua. E o 428 aqui da escala está aqui mais ou menos sobre o número 11. Isso quer dizer que essa distância de 0 a 428 realmente corresponde a aproximadamente 1 centímetro. Então, para que eu conseguisse essa medida, foi necessário eu colocar o zoom aí do meu documento em 84,4%. Porque se eu não tivesse chegado a esse percentual, isso na tela do meu computador, essa medida aqui da régua não estaria correspondente. Então, as nossas medidas estariam erradas, né? Então, o que é que a questão da letra A, o que é que a letra A pede, né? Analisando as medidas indicadas na escala cartográfica, e aí ele quer que você analise na mesma unidade, né? Ele quer que você obtenha aí a escala numérica, representando a razão obtida na forma A dividido por B. E aí nós vamos fazer logo de dois jeitos, né? A dividido por B e A sobre B, que são as duas maneiras que geralmente a gente pode encontrar. Então, o que é que a questão disse inicialmente? Ela disse que para cada centímetro de medida no desenho, você tem de medida real 428 quilômetros. Então, você pode representar assim: para cada 1 centímetro, isso aqui vai estar para 428 quilômetros. Então, isso é o que a gente já pode chamar de escala. Tá? Então, isso já seria a nossa escala. E nós já podemos trabalhar assim em todas as questões, em tudo que for pedido aqui nessa questão.
O problema é que a letra A, ela pede que a gente coloque os elementos na mesma unidade, tá? Então, vamos ter que fazer aqui uma transformação no caso do denominador, que está mais fácil. Bom, vou colocar aqui a régua para fazer melhor aqui essa fração, porque o nosso número vai ficar um pouco grande. Então, vamos representar aqui o sinal aqui da fração. E aí, no numerador, vai continuar 1 centímetro, porque o que eu vou estar transformando é o denominador. Bom, o que é 428 quilômetros? Primeiro, nós sabemos que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Isso quer dizer que se eu for passar de quilômetro para metro, basta acrescentar 3 zeros. Então, no meu número 428, eu vou acrescentar 3 zeros. Porém, de metro para centímetro, você multiplica por 100. Então, isso quer dizer que esse número 428.000, que agora está em metro, você vai passar para centímetro, ou seja, você vai acrescentar 2 zeros. Então, ao final, vamos acrescentar aqui 2 zeros e a minha unidade fica em centímetros. Como as duas unidades agora estão iguais, eu posso desconsiderar aqui a unidade de medida, ficando como resposta final a escala igual a 1. E aí vamos colocar a nossa régua novamente. Sobre esse número aí, bem grandão, né? E está representado por 428, seguido de 2, 3, 4, 5 zeros. Então, seria 42.800.000. Então, essa é uma primeira maneira de você representar a escala na forma de fração, mas você também poderia representar assim, como ele pediu aqui, ó, 1 dividido por 42.800, 0, 0, 0. Tá? Mas eu insisto que é muito melhor a gente trabalhar assim, ó. Apesar deles estarem com unidades diferentes, os números acabam ficando menores e mais fáceis de trabalhar. Mas aí tem cuidado. Tudo que tiver no numerador vai estar em centímetro, que é a medida do desenho, e tudo que tiver no denominador vai estar em quilômetro, que seria a medida real, ok? Então, nós agora vamos analisar no mapa a distância entre duas cidades. Nós vamos calcular com a régua essa distância e depois, fazendo essa proporção de escala, que agora é fixa, vamos descobrir essa distância real. Então, vamos lá. Ok, então o que é que a letra B quer saber? A letra B, ela quer saber qual é a distância real, tá? Cuidado aqui, ó, em linha reta. Então, por isso que eu estou medindo aí com a régua, por isso que é possível, né? Não considere exatamente como se fosse uma viagem de Belo Horizonte até Florianópolis. Como se fosse uma viagem de carro de Belo Horizonte a Florianópolis, porque nós sabemos que isso não é uma linha reta. Mas aí, supondo que seja uma linha reta, ele quer saber qual é essa distância real. Mas aqui nós só temos o mapa, aquela escala, que eu já sei que para cada 1 centímetro são 428 quilômetros. E o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que medir com a régua no meu livro, ou na minha tela do arquivo digitalizado. Mas lembrando, você sempre tem que dar uma conferidazinha se essa posição da escala na régua realmente está dando 1 centímetro. Mas isso nós já fizemos e não foi alterado, então tá ok. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui novamente, ó, aqui está o pontinho que representa a cidade de Belo Horizonte, tá? Tá aqui, ó, Minas Gerais, Belo Horizonte. Vê que ele está aqui, ó, passando pelo 10. Esse 10 para mim é como se fosse o ponto zero, tá? Então, eu já marquei o ponto de Belo Horizonte, e aí está aqui o 10, está aqui o 11, e ele quer até Florianópolis. Então, ó, olha o pontinho que representa aqui Florianópolis. Então, vamos ver quanto é que está dando essa distância. Bom, então, essa primeira medida aqui na régua está indo de 10 até 11. Então, você tem 1 centímetro
Depois, nós temos aqui a linha do 12, tá? Olha ele aqui, ó, do 12. Então, essa distância na régua está dando mais 1 centímetro. Então, nós já temos 2 centímetros. E aí passou mais um pouquinho, ó. 2,1, 2,2. E aí a gente poderia dizer 2,3. Isso quer dizer que Dzinho vai ser igual a 2,3 centímetros. O que é esse Dzinho? É a medida do desenho, né? Então, nós temos que, se eu medir com a régua a distância de Belo Horizonte até Florianópolis, eu encontro... E aí, assim, bora botar um símbolo de aproximadamente, né? Porque, na realidade, isso aqui vai ser impreciso. Usando essas medidas rudimentares, como a gente está fazendo, não tem como a gente chegar ao resultado real, mas aí a gente vai chegar muito próximo do resultado real, o que também é válido. Então, essa medida na régua está dando 2,3 centímetros. E aí, o que a questão quer saber? Ela quer saber qual é a distância real. Ora, se nós já sabemos que a escala do meu mapa diz que para cada 1 centímetro você tem 428 quilômetros, isso quer dizer que para 2,3 centímetros você vai ter o que eu vou chamar de Dzão. Então, Dzão, para mim, está representando o tamanho real, aproximadamente, né, dessa distância. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar os elementos, né? Já que isso é uma proporção, vamos multiplicar aqui em cruz. Isso quer dizer que Dzão vai ser 428, que multiplica 2,3. Logo, Dzão vai ser aproximadamente, vamos pegar aqui a nossa calculadora, 2,3. Então, está dando aí 984,4 quilômetros aproximadamente, o que seria a nossa resposta, tá? Então, assim, como já dito, esse valor ele é aproximado, né? Certamente a distância real entre Belo Horizonte e Florianópolis é um pouquinho maior ou menor do que isso daí. Então, bora conferir no Google qual é essa distância real em linha reta, só para a gente ver a diferençazinha do nosso valor que deu. Mas é uma diferença, como eu disse, aceitável, tá? Bom, então aqui no Google, vamos colocar assim, distância real Belo Horizonte, distância real, linha reta, Belo Horizonte, Florianópolis. Vou botar acento, não. Então, olha aqui, ó. Olha aqui o valor destacado, ó. 973,92. 973,92. Vamos escrever esse valor no nosso slide. Então, 973,92 quilômetros. Então, isso aqui é que o Google, que não erra, né, está me dando como resposta. Então, percebe como os valores são muito próximos. Então, não considere que nós erramos o problema. Lembra que nós partimos do princípio que eu ajustei o zoom de uma tela digitalizada para chegar aproximadamente a 1 centímetro para a escala. Inclusive, nem cheguei exatamente, né? Fica um pouquinho maior ou menor, a gente não consegue fechar direitinho. E aí, medir com a régua uma distância quilométrica, né? Então, vamos combinar que o nosso resultado está ótimo, muito bom. E aí, qual é a outra maneira que a gente pode fazer? A outra maneira é tentar visualizar isso daí no Google Maps e pedir para que ele nos dê essa distância. Então, vamos olhar agora o nosso globo terrestre, utilizando o Google Maps, para poder você verificar que é possível você também ter esse resultado de uma forma automática, sem precisar usar muitas contas, né? Mas aí vocês vão ver que o Google Maps também tem um indicativo aí das escalas. Bom, então a gente digita aqui Google Maps
Vamos acessar aqui o nosso globo terrestre. Então, olha que legal aí o nosso globo terrestre, né? Vamos ver aqui a imagem de satélite mesmo. E aí, claro, né, a gente depende um pouco da internet, mas esse é o nosso globo, né? Então, esse é o nosso globo. Aqui ele apresenta nuvem e tudo. E aí, o que é que a gente está... À medida que você for dando zoom, né, você vai começando a ver o mapa mais próximo. E aí ele vai começando a indicar o nome das cidades, né? Elas vão estar aparecendo. Então tá aí, ó, elas começaram a aparecer, então tá aqui Teresina e tal. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode pedir aqui para calcular, né? Para calcular a rota. Então eu, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, eu posso dizer que eu quero ir de Florianópolis, tá aqui ó, Florianópolis, até Belo Horizonte. E aí vamos aguardar o que é que ele me dá como resultado. Bom, então vocês estão vendo que ele já apresenta aqui um primeiro trajeto em linha reta, que seria, por exemplo, uma viagem de avião, né? Em que seria mais ou menos a indicação da linha reta, então dá 3 horas e 5. Aqui indica uma outra rota, a azul mais escura, que aparentemente não, né? Ela seria a rota natural de carro, né? E ver que ela é uma distância menor do que seria se você viesse por aqui, por esse caminho azul mais claro, né? Ver que essa rota aqui azul mais escura, de carro, a pessoa leva 16 horas e 58 minutos. Já nessa rota maior, obviamente, vai levar o maior tempo, 20 horas e 38 minutos. Agora, qual é o problema nessa rota mais escura? O problema é que você vai pagar pedágio, né? Então, acaba sendo uma viagem mais cara, mas talvez fique uma coisa pela outra. Então, você consegue, através do Google Maps, e se tu olhar em todo o mapa, tu vai conseguir identificar a escala que fica aqui nessa posição, para que vocês possam ver, né? Então, está aqui a escala, ó, 200 quilômetros, então seria aquela mesma coisa, né? Nesse momento está indicado 200 quilômetros, se eu começar a dar zoom, ele também muda, né? E daí, o que é que a gente está observando? O que é que a gente está observando nesse nosso mapa, né? Bom, então uma outra maneira, uma outra aplicação que você pode fazer no Google Maps é medir a distância diretamente nele, né? Então você clica aqui com o botão direito em Belo Horizonte, clica em medir distância e clica até onde você quer medir. Por exemplo, Florianópolis. E aí observa que ele está dando aqui mais embaixo, ó, o valor da distância de 970,15 quilômetros, né? Que também é um valor próximo dentro do que o Google colocou. E às vezes você pode ter uma diferença porque depende muito onde você clicou aqui no mapa, né? Porque eu vê que eu não cliquei exatamente aqui na capital, né, Florianópolis, e aí acaba dando essa ligeira diferença. Tudo bem? Então, com o Google Maps, você pode parar aqui em qualquer lugar do planeta, né? Por exemplo, vamos aqui para um lugar bem doido, né? Vamos aqui para o Japão, por exemplo. Então, você pode parar aqui em qualquer lugar do planeta e fazer a sua avaliação da região, né? Então, a gente já está entrando aqui nessa cidade que eu não vou me atrever a dizer o nome, né? E cada vez que você dá o zoom, né? Você vai se aproximando, aí você pode já ver em 3D essa cidade, né? Então, olha que legal, né? Você já consegue identificar a estrutura da cidade, a estrutura arquitetônica, né? Então aqui é o que seria a cidade mesmo. Inclusive você pode já entrar aqui na estrada mesmo da cidade, né? Quando ele alocar aqui, pronto. E aí é aquele carrinho, né, que fez a filmagem. Então eu estou aqui no Japão agora nesse momento, né? Os caras aparecem esmaecidos para ninguém ver quem seria, né? E aí você pode fazer um tour, né, por qualquer lugar da cidade. E só não dá para entrar na casa, né? Então esse é o Google Maps, pessoal. Muito legal para que vocês possam conhecer aí qualquer parte do mundo, né, que o sistema teve acesso. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para a próxima questão nos nossos slides. Então, voltando aqui para a nossa questão, né, a letra C,
ela novamente quer saber a distância em linha reta, só que agora ele quer saber qual é essa distância de Cuiabá até Teresina, em que ele indica que a distância real é de 1.870 quilômetros. O que é que ele quer agora? Ele quer saber qual deve ser a medida no mapa, ok? E aí a gente vai provar com a régua, inclusive vocês já estão vendo aqui na régua que Teresina está aqui, ó, ela está indicando aqui o 10, e até Cuiabá, que está aqui, ó, está indicando uma coisa um pouquinho maior que 14. E, então, de 10 até 14 dá 4 centímetros. E daí você teria 4,1, 4,2 aproximadamente. Então, eu estou esperando que o cálculo que eu vou fazer agora dê como resposta algo em torno de 4,2 quilômetros aproximadamente. Beleza? Para isso, vamos recorrer novamente à escala. Então, a questão disse inicialmente que a escala, para cada 1 centímetro, você tem 428 quilômetros. Então, isso vai estar para... A distância real agora é de 1.870 quilômetros. E dessa vez eu vou descobrir o valor de Dzinho, que é a medida no desenho que eu estou esperando que dê algo próximo de 4,2. E aí, multiplicando em cruz, nós vamos ter que Dzinho vai ser a mesma coisa que 1.870 dividido por 428. Logo, Dzinho será igual, vamos puxar aqui a nossa calculadora, 1.870 dividido por 428. Então, olha aí, ó, 4,3 aproximadamente. Então, 4,3 centímetros aproximadamente. Então, essa seria a nossa resposta, né? E aí, quando você chega para medir na régua, você encontra o valor 4,2 aproximadamente. Então, é aceitável o seu resultado, assim como foi no exemplo anterior. Então, vamos partir aqui para o nosso último exemplo. O nosso último exemplo, como vocês já estão vendo no slide, ele está indicando a distância entre Teresina e Salvador. Só que se vocês olharem com atenção no slide, vocês estão vendo alguns símbolos aí, né? Letras A, B, C, D, medida de segmento. Por quê? Porque nós estamos agora dentro de um ambiente chamado de GeoGebra. Ele é um software matemático que permite que a gente faça também essa análise da distância. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma outra maneira de medir sem a régua de verdade. Nós vamos usar a régua do próprio software, que acaba dando um resultado um pouco mais preciso, né? A medida de Teresina até Salvador. E aí nós vamos comprovar. E aí eu estou usando a tela do livro também. Então, a escala é a mesma. Para cada 1 centímetro, você tem 428 quilômetros. E aí a gente vai provar com o Google se essa distância bate. Beleza? A nossa imagem está aqui pronta, ó, de Teresina até Salvador. Então, ela está aqui nessa posição. Eu poderia dar um zoom aí, se eu quisesse, para ficar melhor de você visualizar aqui de Teresina até Salvador. E assim você pode pegar aqui o segmento, marca aqui em Teresina, marca aqui em Salvador. Eu vou colocar um pouco mais grosso esse segmento para que você veja aí melhor. Vamos usar aqui uma cor vermelha. Então tá aí, 3,02. Então deixa eu aumentar, 3,02. Então essa seria a minha medida da régua. Agora qual é o problema? Qual foi o cuidado que você não teve inicialmente? Você não teve o cuidado de verificar se lá embaixo, aqui ó, na sua escala, se realmente essa medida aqui, com o segmento do GeoGebra, que eu vou colocar aqui desse ponto até esse ponto, né? Você não teve o cuidado de verificar se realmente essa medida ela vale 1 centímetro. Então vamos ver quanto é que o software está indicando aqui. Olha aí, ó, 1,32. Então significa que aquela medida lá em cima ela está errada.
porque para que aquilo ali valesse em termos de cálculo, era necessário que aqui embaixo estivesse dando 1. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir esse desenho até chegar a 1. Então, vamos lá. Vamos reduzindo, reduzindo, e vamos ajustando aqui o tamanho da minha régua. Lembrando que isso é um cálculo aproximado. Opa, opa, opa. Ó, então, bateu aqui no 1 e aparentemente a minha escala está um pouquinho maior, né? Vamos colocar aqui mais de lado. Bom, então acho que está razoável, né? Então percebe que essa distância ela está dando 1 centímetro e isso bate com a escala de 0 a 428. Portanto, agora sim, você pode ir lá no mapa, vamos localizar onde é que está aqui, ó. Que ele se fica lá na posição que eu indiquei. Vamos colocar de novo aqui o ponto C em Teresina, tá? Vamos colocar aqui o ponto C em Teresina. E Salvador, vamos colocar aqui mais ou menos sobre ele. Tá bom? Então, razoável, né? Vê que eu praticamente estou na medida e vê que o valor aqui está dando 2,35, tá? Isso quer dizer que a minha medida no desenho corresponde a 2,35 centímetros. Vamos verificar quanto que daria a medida real fazendo continhas primeiro. E depois eu vou no Google para conferir. Mas grava, 2,35 é a minha medida no desenho, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Beleza, então você encontrou que essa medida é 2,35 centímetros, né? Mas nós sabemos que a escala diz que para cada 1 centímetro são 428 quilômetros. Logo, 2,35 centímetros, que é a medida do desenho, está para desão, que é a medida real que eu quero. E aí a nossa resposta vai ser simplesmente esse produto que nós vamos encontrar aqui fazendo com a calculadora. Então vamos ter 428 vezes 2,35 e aí a gente obtém 1005,8. Então aproximadamente 1005,8 quilômetros. E aí eu quero que vocês acreditem que essa é a distância aproximada entre Teresina e Salvador. Bora conferir? Então, novamente aqui no Google, né? Distância real, linha reta, Teresina, Salvador. Aqui é a resposta. 1152,7. 1152,7. Vamos voltar aqui para o nosso slide. 1152,7 quilômetros. Isso é o que o Google está dizendo. Então percebe que os resultados são bem próximos, né? Considerando toda essa análise rudimentar que a gente fez. E aí, para a gente encerrar, para não perdermos a viagem, né? Vamos visitar um pouquinho aqui um ponto bem legal de Salvador, utilizando o Google Maps. Vamos lá. Vamos digitar direto aqui Salvador. Salvador. Quero ver a imagem de satélite. E aqui eu queria mostrar para vocês o Farol da Barra, né? É um farol, é um lugar de Salvador, né? Muito conhecido. Vamos ver aqui em 3D, né? Que ele já dá aquela visão. Aqui deve ser um hotel bem luxuoso, né? Olha o tamanho dessas piscinas. Né? E daí, esse é o Farol da Barra, né? Como eu disse, a gente pode entrar aqui na cidade, né? Até chegar na rua. E aí ele já mostra a imagem real lá do carrinho que passou no dia aqui o farol, né? E aí você pode fazer um tour, né? Caminhando aqui pela cidade. Aí vai chegar um momento que você não consegue mais se deslocar, né? Por conta do carro, né? Que não andou em certos pontos. Então a gente praticamente só consegue vir até aqui. Mas aí, ó, a gente consegue ter a visão, né, do farol como se fosse aqui você turista, né?
acompanhando isso. Quem não gostaria de estar aqui nesse momento agora, né? Mas infelizmente não rola. Né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de escala e até a próxima. Bom, então espero que vocês tenham curtido essa volta ao mundo que nós demos, né? Conhecemos alguns lugares bem bacanas, vimos o procedimento de cálculo de escalas, vocês viram que é um procedimento muito simples, basta ter cuidado com essa questão da medição, como eu disse, e caso você não esteja inscrito ainda no canal Matemática em Cores, se inscreva, ative o sino de notificações, curta e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a vídeos de qualidade. Valeu e até a próxima!